Olá, a nossa história de hoje faz parte de uma fábula, e onde nas fábulas os animais falam, as plantas falam, e hoje a nossa história é de duas sementes que estavam conversando. Estava uma tarde linda de primavera, onde elas estavam, onde o solo era muito fértil. A primeira semente disse: eu vou crescer, eu vou querer que as minhas raízes fiquem bem profundas, vou querer que meus brotos saiam fortes, vou querer que meus botões tenros sintam o frescor do vento, o calor do sol e a brandura do orvalho. Quero sentir tudo isso e ficar forte. E assim foi. Ela começou a crescer. A segunda semente disse: não, tenho medo, não quero crescer, eu tenho medo que as minhas raízes ficam profundas e achem solo duro e onde elas morrem. Onde meus brotos, por ser fracos, venham algum bicho e coma eles. E os meus botões, quando estiverem fraquinhos, venha alguém ou algum bicho e também coma, ou alguma criança colha eles e recolhe eles. Não quero. Vou ficar e vou esperar um tempo mais propício, um tempo melhor. E elas estavam num quintal de uma propriedade, aonde veio uma galinha e comeu essa semente que estava ali no solo. Moral da história: nós precisamos crescer. Somos sementes que somos colocados aqui no nosso planeta para crescer. Todos nós nascemos para crescer. Sabemos que que vamos encontrar dificuldades, mas essas dificuldades que vão nos fortalecer, que vão nos deixar fortes para enfrentar o vento, a tempestade, o calor do sol, que não vai nos derrubar. Então, que nós possamos ter sempre fé e vontade de viver, de correr riscos até, não se jogar num precipício, mas de correr riscos. E nessa atual situação que nós estamos, não podemos correr riscos, mas temos muitos desafios que podemos vencer. Cursos podemos fazer, livros para ler, histórias para contar nessas tecnologias que temos. Enfim, temos muitas oportunidades ainda. Que não percamos a oportunidade e que possamos deixar, aonde passarmos, as nossas sementes, os nossos filhos, os nossos descendentes, que possam também serem fortes, sementes fortes. Como Jesus disse: que tenham vida em abundância. Então, que tenhamos vida em abundância. Não fomos criados para ser flores de estufa, não fomos criados para ficar estáticos no lugar. Fomos criados, temos os nossos corpos, temos a oportunidade, enquanto estamos nos corpos, para trabalhar, para criar, para produzir, e que nós possamos, nesse pensamento de que não vamos nunca definhar, que nós nunca vamos ser destruídos, que está em nós viver e aproveitar as oportunidades que temos. E que Jesus nos abençoe, porque Ele disse: vós sois deuses. E Ele disse, trazendo todas essas lições:
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o exemplo maior que ele nos deu, ele plantou, ele não andou muito, mas ele, aonde ele esteve, ele deixou o solo fértil, ele plantou, ele colheu e ele deixou nas suas descendências o seu ensinamento. Não descendentes físicos, mas a sua descendência que ele deixou foram os ensinamentos. Então, que possamos ter sempre esse momento de pensar, neste momento, pensar nas lições que Jesus nos deu, e nessa pequena história de duas sementes, mas com pensamentos tão diferentes e que podem ser conosco. E esses pensamentos fazem a diferença no final das contas das nossas resoluções que tomamos na nossa vida. Que assim seja, graças a Deus.